Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Lá no final da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que, sem cessar, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, e lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha ali, a mesma fé não fingida que eu vi, Paulo está dizendo a Timóteo, que habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, é perceptível na tua vida também. Paulo está dizendo a Timóteo, amém? Por cujo motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Repita assim comigo: Deus nos deu o espírito de temor, de fortaleza, de amor, de moderação. Ele não nos deu. Amém? Ele não nos deu um espírito de temor. Ele nos deu um espírito de amor, de fortaleza e de moderação em todas as coisas. Você está aí? Você teme as coisas do Senhor? Você teme a morte? Não mais? Depois da última aula? Veja, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha ali o que Paulo está dizendo. Timóteo, não te envergonhes do testemunho que o nosso Senhor tem dado em sua vida. Não se envergonhe nem de mim. Paulo está dizendo a Timóteo. Antes, participa do quê? Das coisas boas, das riquezas, das grandezas, da prosperidade, do Evangelho de Deus sobre você. É para participar do quê? Do quê? Das aflições. Porque o poder de Deus em nossas vidas gera aflições. Você está aí? Ninguém quer, né? Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Olha só, antes dele fazer todas as coisas, ele já nos entregou. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Você está aí? Deus não muda. E Ele não vai mudar o propósito dele para a sua vida. Ele criou o propósito mesmo antes de ter te formado. Ele já sabia de você. Você está entendendo? Verso 10. E que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, mestre dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o dia de Cristo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, me deixaram, né? Paulo está dizendo, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou.
O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Você entendeu? Veja, essa carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, se não uma das últimas cartas de Paulo, a última carta que Paulo escreveu, a qual nós temos entendimento, né? Ele escreveu no meio de uma das suas prisões. Paulo passou por diversas prisões, amém? Né? Você sabe que ele passou. Uma das suas prisões que ele passou numa casa e ele mesmo pagava o aluguel da casa. Só que tinha um guarda de pretoriano de Roma, né, que é o exército pretoriano, que é um dos exércitos mais poderosos de Roma, que guardava ele dia e noite. Mas ele tinha tanta liberdade de ir e vir naquela casa, que ele pregou para todo aquele exército, e a grande maioria do exército pretoriano se converteu. Porque quem tocava em Paulo, quem passava por Paulo, ouvia do evangelho. Ele não se envergonhava das coisas ao qual ele vivia, e nem se envergonhava de Cristo, e ele sempre falava de Cristo, daquilo que Cristo era na vida dele para todos. Você está aí? Amém? Mas essa carta aqui, temos o entendimento de que ela foi escrita na última parte da vida. Por quê? Porque no final da carta ele vai dizer, olha, eu combati o bom combate, guardei a carreira, né? Eu guardei a fé, não, eu venci a carreira, eu acabei a carreira, guardei a fé, ou seja, eu estou sendo posto para ir para o fim de todas as coisas. Porque essa carta é uma sequência da 1 Timóteo. Se você pegar Timóteo 4 ali, 1 Timóteo 4, verso 6, ele vai dizer assim, ó: procurando essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado nas palavras da fé pela boa doutrina do Cristo. Não, não é isso. É no 2 Timóteo 4, 6, ele vai dizer, na verdade. Ali. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele já sabia que ele estava próximo para ir embora, que ele estava realmente acabando a vida dele, que ele estava prestes a morrer, ele já sabia disso. Então ele está escrevendo essa carta numa última definição, num último passo, passando algumas direções para o seu amado discípulo Timóteo, a qual ele gerou em Cristo. Amém? E Timóteo foi um dos responsáveis por algumas igrejas. Ele pastoreou, cuidou de algumas igrejas e cuidou até mesmo de alguns pastores, de algumas cidades. Então Timóteo foi um homem muito da frente de batalha do evangelho lá junto com Paulo. Paulo fez discípulo e ele foi seguindo em frente, fazendo outros discípulos. Amém? Então nessa carta a gente vê Paulo já falando a Timóteo: olha, eu tenho visto em ti a grande fé que eu vi na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. E que essa fé possa contribuir para a sua vida, para você seguir em frente nesse evangelho, ao qual nós sofremos aflições e muitas aflições por amor a Cristo.
ao qual nós padecemos de tantas coisas, mas para que outras pessoas possam ser geradas em vida, tem valido a pena, Timóteo. Você está entendendo? Então ele está escrevendo uma carta resumida final. E se você lembra, essa carta é mais ou menos na época de Nero. Creio que seja na época de Nero, a qual esta carta ela está ligada àquele filme do apóstolo Paulo, você já viu? A qual ele está preso e não mais preso em uma casa, mas ele está preso lá na masmorra, lá no fim, lá no fundo já, mesmo lá no esgoto, vamos dizer assim, lá de Roma. E ele está lá já, naquele ponto já de desespero que está acabando a sua vida. Desespero em modo de dizer, porque ele está pronto para ir, amém? Né? Ele sempre esteve pronto. Então ele já está lá, e justamente é num ponto em que, se você lembra do filme, ele relata muito essa realidade. Nero culpou a igreja, os cristãos, por acontecimentos que tiveram naquela época. E aonde encontravam cristãos, eles estavam fazendo o quê? Queimando eles em praça pública, vivos. Só porque eles eram cristãos. Nada demais. Você é cristão? Você diria que era cristão naquela época? Eles não negaram a fé. Eles foram até o fim. E o fim foi passar pelo fogo em praça pública para que todo mundo visse. É sério, irmão. Ser cristão é mais sério do que vir aos cultos de domingo. É a vivência no dia a dia como igreja de Cristo. De não negar a fé. A questão é que hoje nós vivemos uma liberdade, principalmente no nosso país, de falar do Evangelho, a qual nós não entendemos o Evangelho de Cristo em muitas coisas. Porque eu vou para a igreja quando eu quero, quando eu posso, e quando eu acho que eu devo, e ninguém tem nada com isso. E realmente, ninguém tem nada com isso. Agora, esse povo, eles entenderam diferente. Não é mais eu, é nós. E por amor ao Evangelho, não vive mais eu, mas vive Cristo em mim. E é importante sempre estar com os irmãos. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã eu não sei se eu vou poder encontrá-los. E é por isso que eles se tornaram uma família fechada, ao ponto de eles venderem as suas casas e as suas propriedades, que você lê lá em Atos, e começarem a morar junto, no mesmo lugar. Porque eles não sabiam se no outro dia eles iam estar vivos, por causa da perseguição. E a importância da família de Cristo era muito maior do que qualquer outra família em nossos corações. Um pouquinho diferente do evangelho que nós vivemos hoje, não é verdade? Você está aí? Mas Paulo está dizendo que essa é a importância para entendermos do evangelho verdadeiro. E aí ele vai seguir no capítulo 2, dizendo assim, que ele começa a exortar Timóteo, não é bem exortar, mas a direcionar Timóteo da importância dele seguir firme e da importância de padecer por muitas coisas para que o evangelho continue, da importância de continuar sofrendo a pressão do dia a dia, mas de não retroceder, mas sim de avançar. Porque as pressões vão vir, as dificuldades vão vir, os desânimos vão vir, mas permanecer firme. Paulo está falando a Timóteo sobre isto, amém? Então ele vai dizer assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo. Veja, olha só, Paulo está dizendo assim: tu, meu filho, Timóteo, você precisa entender que você precisa fortificar a sua vida diariamente na graça que há em Cristo Jesus. Por que ele está dizendo isso? Porque a nossa vida cristã, a nossa vida de crente, é uma vida feita de ciclos. Né? Como assim? Nós temos fases boas em nossas vidas e nós temos fases ruins em nossas vidas. Nós temos uma fase de alegria, onde tudo dá certo, onde tudo está 100%, onde o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a abundância do Senhor. Eu ando pelos vales verdejantes e ali o Senhor está comigo e o Senhor está em minha vida. Mas existe um momento da dificuldade também.
existe um momento onde nada parece que vai dar certo, existe um momento do desânimo, existe um momento em que nós temos vontade de desistir de tudo, existe um momento em que nós não queremos mais nada, alguns não querem nem a própria vida. Você está aí? Todo crente passa por isso. Todo cristão passa por isso. Isso é um ciclo ao qual nós vivemos. Você não está bem todos os dias. Você não está bom todos os dias. Você também tem os dias maus, os dias ruins, os dias difíceis, os dias de desânimo. Amém? Ou você é alguém superdotado, um super-herói, alguém que já alcançou o reino, está no lugar errado, porque já era para estar com o Senhor e só tem coisas boas. Ou todos nós passamos por esse momento? Todos nós passamos. E é nisso que Paulo está instruindo a Timóteo e instruindo a igreja no seu contexto geral. Dizendo assim: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque os dias ruins vão vir. Os dias difíceis vão vir. Mas você precisa olhar para Cristo e a graça que foi derramada em sua vida para permanecer firme nesses dias difíceis. Para permanecer de pé nesses dias difíceis. Para permanecer junto com a igreja a qual você foi constituído, para estar junto, mesmo nos dias difíceis. Por quê? Porque nesse momento a gente começa meio que se isolar. A gente começa a querer andar mais isolado das pessoas, a gente quer ficar mais sozinho, e o isolamento vem sempre uma armadilha, uma seta inflamada do inimigo, para lançar palavras em nossos corações, para que possa conseguir o seu objetivo em nós, nos acusar. Que esse é o golpe final que o diabo consegue dar em nossas vidas. A acusação, esquecendo da graça que está em nós para nos fortificar. Como assim? É aquele dia que você não está bem, que você não está legal, e aí você pensa assim, não tem nada a ver, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber da igreja. E aí você começa a se condenar e se culpar pelo fato de você ser fraco, ou pelo fato de você pecar, porque às vezes na condição de pecadores, pecamos, e nessa forma de pecar, vem a acusação. E quando eu aceito a acusação em minha vida, só quem venceu ali foi o diabo. Você está aí? Quando eu aceito a acusação sobre mim, a vitória vem do diabo. Por isso que Paulo está dizendo a Timóteo: não aceite nenhuma acusação mais sobre você, mas fortifica a sua vida todos os dias, na graça que foi derramada sobre você, para que os dias ruins você possa estar junto no meio do seu povo, e mesmo não desejando, mesmo não querendo estar na igreja, você entende que não é mais você, mas é a vida dele que é preciosa em você, e você sai de casa e vai. Porque nos dias bons, ir para o culto de domingo, ir para a celebração de domingo, é maravilhoso. A gente sai de casa alegre, a gente sai de casa sorrindo. Mas nos dias que estamos maus, a gente não... Olha, até sair de casa para ir para a celebração, há um esforço tremendo. Há uma guerra, e essa guerra existe, ela é verdadeira. É a guerra do espírito contra a carne. Paulo fala isso. Amém? É aquele dia que você, eu não vou hoje, não, vou ficar em casa, estou tão cansado, a semana foi cansativa demais, estou tão esgotado, e começa aquela guerra, algo diz que você deve ir, mas algo diz para você ficar, e fica aquela guerra, porque você não está bem, você está mal, você está pendente às coisas ruins. E é nesse momento então que Paulo está dizendo a Timóteo: quando chegar nesses dias, Timóteo, entenda que a graça do Senhor abunda sobre a sua vida. E em Cristo você precisa se fortificar todos os dias. Por quê? Porque ali há vitória. Você está aí? Você está entendendo? É nesses momentos que nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Que a nossa guerra não é sozinha, que nós não vivemos mais sozinhos, que nós andamos como igreja e nós somos uma igreja e precisamos andar junto na igreja. Pastor, mas eu faltei 2 domingos e ninguém deu importância para mim. É porque não é para você faltar. Você precisa entender que a importância é de você estar no meio do povo. Você está aí? Eu sempre trago a lembrança de Jesus Cristo. Jesus Cristo passava e dizia: vem em mim. Ele não seguiu ninguém.
Ele simplesmente passou e disse: vem e me segue. Aqueles que deram ouvidos o seguiram. E se tornaram mártires, que nós temos ouvido falar deles até hoje, os apóstolos. E mais os 500 discípulos que ele foi formando ao longo da história que a Bíblia conta. Porque ele não formou só os 12, ele formou muitas pessoas. Você está aí? Então veja, a primeira coisa que Paulo vai dizer assim, de legado que eu quero deixar para você, Timóteo. Entenda, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque Ele se entregou por você. Ele se entregou por amor a você. Verso 2, olha lá. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem. Então veja, a primeira coisa que Paulo vai dizer é para que nós precisamos nos fortificar na graça de Cristo. A segunda coisa que Paulo vai ensinar é que nós precisamos ter responsabilidade pela obra de Deus. Você está aí? Como assim? Nós precisamos levar adiante aquilo que Cristo fez. Cristo fez a sua obra, deixou o seu legado e Ele disse agora, vocês vão e continuem a obra que eu deixei. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha ali. O que de mim você ouviu. Você está entendendo? O que de mim você ouviu, precisa confiar agora também, você precisa passar adiante. Para quem? Para homens fiéis, que sejam idôneos, para que eles também possam ensinar outros. Você está entendendo? Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade de testemunhar Cristo sempre, todos os dias das nossas vidas. Nós somos chamados para isso. Veja, nós dizemos que somos igreja, que pertencemos a uma igreja, ou que eu sou igreja, quando nós entramos nessa corrente que é o Evangelho. Corrente é essa: eu recebi de alguém e eu passo para alguém. Eu recebi a palavra que me instruiu, que me direcionou, que comissionou a minha vida para seguir no trilho do Evangelho, e eu também tenho a mesma direção para ir e seguir e fazer isso com outra vida, para que essa vida também siga adiante e ela possa fazer o mesmo, e a outra o mesmo, e assim vai. Essa é a corrente do Evangelho. Você está aí? Veja, e aí que está uma pergunta que cabe. O que eu tenho falado a outras vidas do Evangelho? E mais, quem tem falado em minha vida? Quem tem ministrado em minha vida? E o que eu tenho falado a outras vidas também? Sabe o que é interessante? Que nos dias atuais, muitas pessoas não têm entendido essa importância e elas têm interrompido o Evangelho de seguir adiante. Elas têm interrompido o ciclo. Como assim, pastor? Elas têm vindo à celebração, escutam a sua palavra e vão para casa viver a sua vida. E não levam o Evangelho adiante, não falam para outras pessoas, não comunicam com outras pessoas. O que faz o quê? Com que elas encerrem um ciclo a qual Paulo disse que não deveria encerrar desde quando Cristo iniciou a igreja. Veja que a maior ordem de Cristo, quando ele vai ser assunto ao céu, né? Cristo morreu, ressuscitou, ficou mais 40 dias com os seus discípulos na terra, mas quando ele vai definitivamente para o céu, ele dá uma ordem para a igreja. Ele dá uma ordem para que todo mundo vá e faça discípulos de todas as nações. Você está aí? É uma ordem muito clara e muito específica. Vocês receberam de mim, vocês ouviram de mim, agora encontrem homens fiéis, encontrem pessoas fiéis, encontrem gente que vai seguir esse Evangelho adiante e levar para outras pessoas também. Essa é a direção que Paulo está dando aqui. Você está entendendo? Sabe, é essa questão. Muitos têm interrompido justamente o Evangelho, pois eles não estão dispostos a compartilhar aquilo que têm recebido de Cristo. Mas veja que Paulo vai dizer ali, eu não me envergonho do Evangelho.
Eu não me envergonho daquilo que eu sofri pelo Evangelho, de todas as aflições que eu passei pelo Evangelho. Mas veja, sofrer pelo Evangelho. Porque tem muita gente sofrendo nos dias atuais porque bate cabeça, porque faz coisa errada, porque toma atitudes erradas. Não tem nada a ver com as aflições de Cristo. Sofrer por amor ao Evangelho. Você está aí? Amém? Você está entendendo? Paulo ele justamente vai falar da alegria que é a salvação na nossa vida. E essa alegria de receber, porque não fui eu que alcancei, não fui eu que conquistei a salvação, ela foi me dada pela graça que é Cristo. Essa alegria de entender isso é que eu preciso levar adiante. Que eu preciso anunciar às pessoas que não há mais condenação para a vida delas em Cristo Jesus, que elas podem viver uma vida no Senhor, que elas podem tomar uma decisão pelo Senhor, que o Senhor é o bom pastor da vida delas. Mas se eu não estou levando isso adiante, será que a salvação tem sido alegria em minha vida mesmo? Será que realmente eu compreendi o poder que há na salvação? Será que eu acredito que a salvação me alcançou? Porque tem muitas pessoas que não creem que a salvação alcançou elas. Elas creem que se elas fizerem coisas boas, a salvação vai vir. Mas se elas errarem, se elas pecarem, a salvação vai se perder. E olha, é a maioria do evangelho pregado hoje. Você está aí? Não é mais Cristo, mas é o que eu faço por Ele. É que vai determinar se eu sou salvo ou não, se a salvação vem sobre mim. E aí como você vai ter alegria se você está carregando um peso que Cristo disse que é para Ele? Como que você vai ter alegria de anunciar o Evangelho? Por isso que nós temos visto um anunciar do Evangelho que não tem sido as boas notícias, as boas novas. Por quê? Porque as pessoas, tu chega para anunciar para as pessoas, tu está indo para o inferno, hein? Sem Cristo tu vai para o inferno. Que boa notícia é essa? Agora, quando eu entendi que Ele se derramou em minha vida, que não foi eu, mas foi Ele que me escolheu desde antes da fundação do mundo, que não há mais condenação sobre a minha vida, que hoje eu posso viver Cristo todos os dias, quando há alegria de entender isso, que não é porque eu faço coisas certas que Ele me ama, porque se eu fizer tudo certo em minha vida, Deus me ama. Mas se eu errar, se eu falhar, Deus continua me amando. Ele não muda a circunstância, Ele não muda as coisas, Ele não muda a sua obra por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Ele simplesmente me amou de tal maneira que Ele entregou o próprio Filho dEle por amor a mim. Foi isso. Ele não me pediu condição nenhuma, Ele simplesmente me amou. Quando você entende essa alegria, quando você entende esse propósito, quando você se alegra nisso, não existe possibilidade de você se calar para falar do Evangelho por aí. Você não consegue, porque aquilo te preenche, aquilo te enche de tal forma que você precisa liberar sobre a vida de outras pessoas. Que você precisa falar para outras pessoas, que você precisa anunciar para outras pessoas, que você precisa falar para elas que Jesus Cristo é a salvação da vida delas. Você está aí? Essa é a alegria de entender esse propósito. Mas veja que há uma corrente no Evangelho, e eu fui enxertado nessa corrente, ou melhor, eu fui enxertado na videira. Como alguém que faz parte dessa corrente, eu estou recebendo a palavra de alguém e eu preciso seguir essa palavra e anunciar a outrem. Você está aí? Há uma ordem, há uma direção para que eu viva isso. Por quê? Porque ele vai dizer, aí ele vai começar a explicar o porquê disso no verso 3. Ele vai dizer assim: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus. Olha ali, sofre as aflições como bom soldado de Cristo. Você se enxerga como um soldado de Jesus? Nem todo mundo, né? Olha ali, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Nós fomos chamados
para ser parte de um exército. Que exército é esse, pastor? O exército que vai combater o império das trevas. Você foi convocado. Você precisa entender que você não foi convidado. Essa é a dificuldade do crente atual, entender isso. Porque ele acha que ele está recebendo um convite para ir para a igreja. Ele acha que ele está recebendo um convite para ir para a célula. Ele acha que está recebendo um convite para ouvir uma palavra. Na verdade, você foi pego. Ele te escolheu, ele te separou, ele te selecionou desde o ventre da sua mãe. Para quê? Para que você vá às nações. Há uma convocação do Senhor para a sua vida. Para o exército de Deus, para o exército dele. Você é um soldado desse exército. Veja, as trevas estão querendo tomar as casas e as famílias. E a pergunta, como soldado do exército de Deus nessa cidade, o que eu estou fazendo nesse exército? Para impedir as trevas de adentrar nas casas. O que eu estou fazendo? Como um soldado. E como soldado do exército, não é cada um faz o que quer, como quer, da forma que quer. Nós andamos debaixo de direção, ordem e executamos. Não muda nada. Você está aí? Entenda. Compreenda. Sabe qual é a questão também? É que muitos soldados nos dias atuais estão pedindo dispensa desse exército. Não, pastor, isso aí não é para mim. Eu não fui chamado para isso. Isso aí é coisa só para pastor. Isso aí é coisa só para apóstolo. Isso aí é coisa só para os líderes de célula. Não. Nós temos a definição e cremos nisso, que todo crente é um ministro. E como todo ministro, nós temos a capacidade, a qualidade de levar o seu evangelho adiante. Todos nós. Tiago vai dizer que ninguém nasceu para ser um ouvinte da palavra, mas nós nascemos para ser cumpridores dessa palavra. Você não se torna só um ouvinte, mas você se torna alguém que pratica ela. Todos os dias, levando esse evangelho como um soldado desse exército. Olha o verso 9 e 10 vai dizer assim, ó. Por isso, sofro trabalho e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu sofro prisões como um malfeitor, como se fosse alguém mau, mas a palavra de Deus não está presa, porque não importa mais a minha vida. Não importa o que eu penso. Não importa o que eu acho, não importa a forma como eu faço, o importa é a palavra de Deus continuar viva e com liberdade para ser executada todos os dias, Paulo está dizendo. Aí ele vai dizer assim no verso 10, portanto, tudo eu sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Olha só. Tudo eu estou sofrendo por amor dos escolhidos. Por quê? Porque tem muito escolhido que não está ouvindo da palavra de Cristo. Ele está dizendo, tem muito escolhido que não está ouvindo a palavra de Cristo. Tem muito hoje crente que ainda não ouviu de Cristo e por isso ainda não recebeu a salvação. Por quê? Porque aqueles que já estão no exército tomaram a decisão de pedir a dispensa. Aqueles que estão fazendo parte da corrente tomaram a decisão de quebrar a corrente na sua parte. E aí não estão levando o evangelho adiante, estão somente ouvindo, se alimentando, seguindo a sua própria vida, vivendo para si mesmo, querendo para si mesmo. Mas pastor, dessa forma não dá, dessa forma esse evangelho eu não quero, porque agora eu vou viver dentro da igreja, é isso mesmo. Não vou mais ter vida própria, é isso mesmo. Isso é o evangelho. Aquele que quiser perder a sua vida, achá-la-á.
Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Não existe outra forma. Você está aí? Esse é o Evangelho de Cristo. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Olha, eu tenho sofrido por amor aos escolhidos. Por quê? Porque eles já são escolhidos. Você não foi alguém que o Senhor escolheu no meio do caminho. Porque senão nós temos que entender que o Senhor erra. E que o Senhor não sabe todas as coisas. Você está aí? O Senhor já nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Paulo vai dizer isso à igreja de Éfeso. Você já foi escolhido antes dele fundar o mundo. E tem muito escolhido por aí hoje em Siderópolis, que está andando erroneamente, como Paulo andou, matando cristãos, até que a palavra veio e entrou no seu coração, e ele se tornou um dos maiores homens da palavra, ou seja, dos maiores trabalhadores da palavra. Podemos ter um Paulo da vida em alguma casa por aí perdido, ao qual só está esperando você passar naquela casa como um bom soldado desse exército e anunciar a palavra para a vida deles. E deixar que o Espírito venha trazer o fruto sobre a vida deles. Não é você. Mas a nossa parte como soldados desse exército é anunciar todas as coisas, anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar que vale a pena morrer por Ele e viver por Ele. Você está aí? Você está entendendo? Efésios 6 fala justamente da armadura de Deus, né, para o crente, para ele batalhar a sua batalha. E lá ele vai dizer assim que nós temos a espada do Espírito, que é a palavra da verdade. Veja, a palavra da verdade é a espada do Espírito. A palavra da verdade. Ela tem poder. Essa tem sido a grande dificuldade de irmos anunciar o Evangelho. Por quê? Porque não vamos com a palavra do Espírito. Vamos com aquilo que nós achamos que é o que é melhor para a vida da pessoa. Mas não importa o que eu acho que é melhor para a vida da pessoa. O que importa é o que a palavra diz para a vida da pessoa. Você quer um exemplo prático? Um casal está com grandes dificuldades. Por exemplo, o homem trai a esposa. E isso nos dias atuais gera muita revolta, principalmente para as mulheres, na questão de ser atraída. Quando ela que trai o marido é o homem. E aí o homem, por ser mais orgulhoso, é pior ainda. Porque o homem tem um orgulho e soberba maior que o da mulher. Você está aí? Então veja, uma condição dessa. Quando chega lá, para os irmãozinhos que não conhecem muito de Bíblia, diz o quê? Separa mesmo. Arruma outro. Arruma outro como? Se a Bíblia diz que é só um casamento, até que a morte os separe. Mas tem crente que diz isso. Não tem só crente que diz isso, tem pastor que diz isso. Tem pastor que casa de novo. Mas quando você chega e entende essa palavra, quando você vai numa vida dessa, você vai falar do quê? Perdão. E o perdão tem poder para liberar todas as coisas em nossas vidas. E você vai para a palavra. Não é o que o seu coração diz, não é o que você pensa, mas é o que a palavra diz. A vontade é de esganar aquele homem, a vontade é de matar, a vontade é de enforcar a vida daquele homem. Mas a palavra diz o quê? Perdoa. O Senhor Jesus morreu na cruz por você, te perdoando, e você falhou tanto com Ele, e você continua falhando, Ele continua te perdoando todos os dias. Você está entendendo? Olha lá, verso 3 de novo. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo.
Ninguém que milita se embaraça com seus negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha só, eu tenho visto lá as fotos das células que eu recebo, e algo mexe dentro de mim, porque Deus nos deu frutos. Deus gerou frutos em nós. Todos nós temos frutos para dar no Senhor. E eu já vivo célula há muitos anos. São 15 anos de ministério e eu vivo célula desde o início do meu ministério. Eu fui alcançado numa célula. Não há lugar mais perfeito, mais básico, mais simples para se alcançar uma nova vida e trazê-la para a célula. Um lugar simples, um lugar da comunhão dos irmãos, um lugar de alegria, um lugar de levar a palavra, mas ao mesmo tempo de se alegrar, porque somos irmãos em Cristo, estamos juntos para vencer todas as dificuldades. E eu sei que os irmãos têm se esforçado para levar vidas, mas entenda, qual o intuito que você tem manifestado no seu coração quando você tem convidado as pessoas para a célula? Porque olhar aquelas fotos sempre, quase sempre, não sempre, quase sempre as mesmas caras. Eu não sei em você, mas em mim gera algo assim, ó, o Senhor pode mais. Eu posso fazer mais. Eu posso dar um passo a mais, eu posso batalhar mais, eu posso dar um fruto a mais, eu posso fazer algo a mais, eu sempre posso fazer algo a mais. Há sempre possibilidade. Sabe por quê? Porque a palavra diz que se nós não deixarmos tudo por Ele, nós não seremos seus discípulos. Tudo é tudo. É os afazeres da minha casa. Sabe, é o meu descanso muitas vezes. É tudo. É sonhar os sonhos de Deus, que nesse momento não parecem ser os melhores, mas quando eu chegar diante de Cristo, Cristo vai dizer o quê? Servo bom e fiel. Por quê? Porque você tomou a decisão lá na terra de ser fiel no pouco que eu te dei. Sobre o muito, deixa que eu vou te colocar agora. Você lembra dessa palavra? Mas hoje nós queremos as grandezas de Deus aqui na terra. Nós queremos tudo de Deus. Nós queremos só as coisas boas. Nós queremos riqueza. Nós queremos só as coisas grandes. E por causa disso, nós temos nos perdido no tempo. Nós temos dispersado no tempo. Nós temos despendido muito tempo para alcançar as coisas que ele está dizendo no verso 4 aqui. Ó. Olha ali. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você foi alistado numa guerra? Você tem militado muitas coisas nos negócios desta vida? Como assim, pastor? É simples. Quando você precisa tomar uma decisão de Cristo, por Cristo, e pela sua vida pessoal, pela sua vida profissional, pela sua vida familiar, quem você toma a decisão? Simples. Esses são os negócios desta vida, ao qual nós queremos que Deus nos abençoe para viver os negócios desta vida. Só que esse Deus que nós cremos, que nos abençoa nos negócios dessa vida, e Ele realmente abençoa os negócios dessa vida, Ele está dizendo o quê? Que aquele que amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua filha, seu filho, ou sua própria vida, amar mais do que a mim, não é digno de mim. Esse é o Senhor que está na palavra. Aquele que desejar mais as suas coisas do que a mim, não é digno de mim. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que nós fomos alistados nesse exército, que nós somos servos dele, ele tem
tudo o que é necessário para as nossas vidas. Nunca vai nos faltar nada. Quando eu entendo que eu sou dele verdadeiramente, eu entendo que nada vai faltar para mim. E mesmo que eu largue os afazeres dessa vida, o compromisso dessa vida por amor a Ele, para fazer uma visita para Ele, para andar com Ele, Ele vai me recompensar. Por quê? Porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele me guarda e Ele diz que nada vai me faltar. Essa é a confiança, e é isso que Paulo está dizendo a Timóteo: não se deleite nos prazeres dessa vida, mas entenda, você é um soldado de um exército que você precisa viver para ele. Você está entendendo? Tá mesmo? Olha só o que Jesus disse: se vocês fizerem somente tudo o que eu mando para vocês, vocês são servos inúteis. Eu faço tudo o que está mandando, Senhor, e mesmo assim eu vou ser servo inútil? Por quê? Porque o bom soldado de Cristo, ele vai além. Ele não faz só o que é mandado. Mesmo que alguém não mandou nada, ninguém falou nada, ele vai lá e faz. Você está aí? Sabe, amado, nós podíamos ser uma outra forma de igreja. Eu não sei se eu conseguiria viver nessa forma, mas tem muita gente vivendo. Poderíamos, para quê? Para poder encher de gente nas celebrações. Poderíamos ser uma igreja de multidões. Como assim? Trazendo sempre pregadores famosos, trazendo bandas famosas para tocar. E aí um monte de gente inútil dentro da igreja, mas a igreja está cheia. E aos olhos dos homens, isso é bom, isso é lindo. Mas e aos olhos diante de Deus? Podíamos fazer uma igreja assim. Nós podíamos ser uma igreja também que a gente vivesse para agradar os irmãos. E aí eu só ia trazer palavras aqui em cima, que viessem em cima, palavras que pudessem agradar o seu coração, agradar a sua alma, agradar a sua vida, para que você não haja desconforto nenhum em sua vida. Mas isso também não trazia mudança para a sua vida. Isso não traria definição e decisão de Cristo verdadeira em sua vida. Ou nós podemos ser a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que vai de casa em casa. Uma igreja onde cada crente é um ministro. Onde cada crente é um líder. Uma igreja mais silenciosa, mas que vai aos 4 cantos dessa cidade e anuncia o evangelho em todas as casas por onde passa. Como é que consegue isso? Onde cada um toma a decisão de fazer a sua parte no evangelho. Cada um toma a decisão de ser alguém em Cristo. Mas pastor, eu não sei anunciar o evangelho como o pastor anuncia, achando que eu falo bem. Eu não falo tão bem assim não. Mas ninguém está dizendo para você falar bem, para você ser um teólogo, para você sabe tudo da palavra, mas para você testemunhar a Cristo às pessoas, daquilo que Ele tem sido na sua vida. Eu quero dizer para você que isso é suficiente para você começar a anunciar a Cristo nos 4 cantos dessa cidade. De tudo que Ele tem sido na sua vida, de toda a mudança que Ele tem trazido para a sua vida, de toda a transformação que Ele tem trazido para o seu caráter. A cada dia. E isso faz a mudança ser viva no coração de outras famílias também. E pense, não é só num dia que você vai passar lá e vai anunciar o evangelho e ela vai ouvir. Nós temos uma pessoa que está passando numa casa faz dias, faz tempo, e vai lá, vamos abrir aqui, vamos abrir uma célula, e agora a pessoa aceitou entrar na casa dela. E quando nós, os detentores do evangelho,
os servos de Cristo, entramos numa casa, Cristo entra também. E o poder dele começa a se manifestar. A obra dele começa a ser viva. E não há mais o que fazer. Por quê? Porque daquele dia em diante aquela família foi pega. E não volta mais atrás. A família vai lutar, pode relutar. O diabo vai tentar tirá-los da palavra. Mas não consegue mais. Por quê? Porque o Evangelho, com os bons soldados de Cristo, tomaram a decisão de sair do conforto da sua casa, do conforto do seu afazer, e tomaram a decisão de andando de casa em casa, anunciando o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. Sabe o que eu acho interessante é que nós podíamos fechar essas portas e a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus verdadeira, não somente a nossa, mas a igreja do Senhor Jesus verdadeira, não desfaleceria. Ela permaneceria em frente, seguindo em frente, porque o Evangelho continuaria sendo anunciado pelas vidas das pessoas que estão ouvindo de alguém, ou seja, estão ouvindo dos sacerdotes, e aí estão levando adiante para outras vidas também. Não tem como o Evangelho morrer. E foi dessa forma que o Evangelho veio de Cristo até hoje por 2000 anos. De casa em casa, de porta em porta, anunciando que Cristo é a salvação, que Cristo é a transformação, que Cristo é a restauração da vida delas. E não muda nos dias atuais. A questão é que nós nos acomodamos, nos acostumamos a vir para um domingo somente. Não, o Evangelho não é isso, o Evangelho é eu não tenho mais vida para mim, a minha vida agora é Cristo. Eu sou um soldado desse exército, você é um soldado, você foi convocado para andar nesse exército. E há vidas e mais vidas atrás de você. Você está aí? Está pegando? Quem é que te chamou para essa guerra? Foi quem que te chamou? Não se embarace com as coisas dessa vida. Não se embarace. Porque o Evangelho, ele fala de abrir mão de tudo por amor ao Evangelho. Abrir mão de tudo. Você está aí? Sabe, mais interessante. Sendo um soldado, eu tenho o direito de escolher a luta que eu vou lutar? Por que em Cristo nós queremos escolher? Eu fui alistado. Eu me alegro. Porque quando eu fui alistado, mostra que eu fui alcançado. Eu estava indo para as trevas. Eu estava indo para o inferno. A morte estava à minha porta. Mas Ele veio para me dar vida e vida em abundância. E me deu uma ordem. E é nos tempos de mais dificuldade que Deus gera mais o seu propósito em nosso meio. Você sabia disso? Em tempos como nós estamos vivendo atualmente de pandemia, é o tempo em que Deus mais gera o seu propósito em nosso meio. Todas as vezes em que houve dificuldades nessa terra, o povo de Deus foi o povo que o Senhor guardou para fazer coisas grandiosas. E o que eu acho mais interessante é que o povo de Deus nos dias atuais tem medo de morrer da pandemia. Pastor, tu não tem medo? Eu não tenho. Nenhum. O meu único medo é de morrer não cumprindo o propósito ao qual Deus me chamou para fazer. Da pandemia eu não tenho. Ter medo da morte hoje numa vida cristã é ter medo de Deus. Porque depois da morte, sabe quem está lá? É Deus. Essa vida não é a preciosidade. A vida preciosa é a vida que eu tenho com Ele. Porque sem Ele, eu posso ter tudo nessa terra, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada, porque eu não tenho a vida eterna.
Você está aí? Entenda de uma vez por todas, diante de tantas pessoas que o Senhor poderia escolher, Ele decidiu escolher você. Por quê? O que Ele viu de bom em você? Eu não sei. Eu não sei o que Ele viu de bom em mim. Mas Ele decidiu nos escolher. E no que depender de mim, as trevas não irão avançar na nossa cidade. Pois eu enxergo que no nosso meio se levantou um exército para alcançar essa cidade para o nome de Cristo. Você está entendendo? Olha o verso 11. O que vai dizer? Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele, olha ali, se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Ainda que eu morra, eu vou viver, Paulo diz. Verso 12. Se sofrermos também com Ele, não existe reino sem sofrimento. Não existe reino sem sofrimento por amor ao Senhor. Sofrimento, pastor, é você tomar a decisão de negar a sua própria vida para cuidar de uma outra vida, para que ela possa crescer em Cristo, para que ela possa amadurecer em Cristo, para que ela possa dar frutos em Cristo. Isso é sofrer, porque cuidar de vidas não é fácil, amado. Cuidar de pessoas não é fácil. Contribuir na vida de pessoas, ajudar pessoas a se levantarem em Cristo não é fácil. É uma obra diária de oração, jejum, palavra, direção, exortação, conforto, confronto. É diariamente isso. Não é simples. Por isso que é sofrimento. Ai, o pessoal está olhando sério, achei que a palavra era outra. Mas é isso aí mesmo. Se o negarmos, Ele também nos... Quando chegar diante de Cristo, diante do Pai, não seremos reconhecidos porque o negamos. O que é o negar? É você não levar adiante aquilo que Ele te ordenou para fazer. Isso você está negando aquilo que Ele disse. E tem muitos que estão fazendo isso, sabia? Mateus 7 vai dizer isso. Pai, em Teu nome nós expulsamos demônios. Em Teu nome nós curamos enfermos. Em Teu nome isso, Teu nome aquilo. E Jesus vai dizer para eles, apartai-vos que não vos conheço. São de Cristo, mas não estão indo adiante fazendo a obra de Cristo. Você está aí? Você está aí? Só vai reinar quem sofre por Cristo, amor. Ou nós entendemos que nós somos um exército levantados por Deus para trazer restauração para todas as casas, para os lares dessa cidade, ou nós vamos continuar aqui brincando apenas de ser igreja. É uma escolha nossa. É uma decisão nossa. Vidas estão aí precisando ser salvas. Vidas estão aí nas ruas perdidas, precisando de salvação sobre a sua vida. Não é nem do reino. Elas estão precisando de salvação sobre a sua vida. E você, como um bom soldado desse exército, que decisão você toma nessa noite? Qual a sua escolha? Como um bom soldado, levantado por Ele, selecionado por Ele, escolhido por Ele. Qual a decisão que você toma nesse exército hoje? Você faz parte do exército de Deus? Ande debaixo como tal soldado você é. E viva para Cristo. E se necessário, morra para Cristo. Mas que Cristo valha a pena na sua vida. Se coloque de pé nessa noite.